E hoje vamos falar desse arcano que muita gente não sabe interpretar tão bem assim, vou ser honesta. Eu vejo muita gente fazendo umas leituras quando se trata desse arcano e eu fico... Ele, polêmico, os enamorados. Os enamorados também conhecido como os amantes, se vier em inglês, né, the lovers, mas os enamorados, né, os enamorados, eu vou falar aqui os enamorados, tá? Então vamos dar início a esse vídeo. Muito bem-vindo ao canal Portal dos Arcanos. Eu me chamo Laila Lobo, é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu tenho uma playlist onde eu tô fazendo vários vídeos sobre todos os arcanos maiores. Vou deixar aqui a playlist, o link na descrição. Se você olhar e ver que tá faltando, ainda não tem, gente, porque ainda tô fazendo, ainda não postei, mas vai ser postado. Então já se inscreve no canal, ativa o sino, para você poder estar acompanhando todos os vídeos e todas essas trajetórias. Vou também estar fazendo em breve, vou fazer também sobre arcanos menores, então se tiver também alguma dúvida, alguma sugestão, já deixa aqui nos comentários, tá bom? Que será um prazer. Então vamos lá. Eu acho que eu esqueci de falar quem eu sou, não lembro se eu falei, mas qualquer coisa eu sou Laila Lobo. Então é isso, vamos lá. Bom, vamos falar sobre os enamorados, o arcano de número 6, ou seja, sim, a numerologia dele é representada pelo número 6. Astrologicamente, os enamorados, ele é regido pelo signo de Gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. E aí você pergunta, né? Então, Laila, mas Gêmeos, quando se fala de amor, é a pessoa que todo mundo corre, né? Que ninguém quer. Quando se fala de relação, né? É só o que se fala Gêmeos, Áries, a pessoa já, não, Gêmeos, né? Acaba meio que fugindo, que não quer. Gente, porque o signo de Gêmeos, ele é um signo versátil, adaptável, ele se adapta muito rápido, ele tem essa capacidade de adaptação, é uma mente... Eu não queria usar de novo a palavra rápido, mas é rápida. O signo de Gêmeos, ele, se você viu o vídeo do Mago, você vai ver que eu falei que, por exemplo, o Mago ele é regido por Mercúrio, que Mercúrio está muito associado na astrologia, comunicação, rapidez, viagens, adaptabilidade, que é muitas características do signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos é regido na astrologia, é regido por Mercúrio. O planeta que rege Gêmeos é Mercúrio. Então, tem um pouquinho, sim, dessas características, né, que Mercúrio traz. Não todas, mas tem sim ali um pouquinho. Então, os enamorados, agora eu vou falar sobre o número 6. O número na numerologia pitagórica é um número que está associado a amor incondicional. Gente, quando eu falo amor incondicional, não é só o amor pai e filho, não só o amor familiar, né? Também está muito ligado a... Pronto, vou dar um exemplo bem assim, de animais, né? Que hoje em dia ninguém mais gosta de seres humanos, as pessoas só querem saber de gostar de animais, e não vejo problema nisso, não. Quer dizer, vejo, mas não vou entrar nesse assunto agora. Gente, vou dar um exemplo. A pessoa que gosta muito de pássaros, ela acha lindo o pássaro voando, o cantar do pássaro, e é lindo, é maravilhoso. Só que, o que você vai fazer? Você vai pegar esse pássaro e vai prender numa gaiola e tirar toda a beleza que ele tem, que é o voar, que é o cantar, que é a liberdade que o pássaro tem, ali ele no seu habitat natural, você vai prender. Então, quando a gente fala de amor, quando eu falo aqui de amor, eu falo desse tipo de amor. O amor que respeita a liberdade, o espaço do outro, não o amor que prende. Porque se você ama uma pessoa ou algo, mas você quer mudar, você não ama. Desculpe, não é amor. É uma obsessão, é uma paixão, é algo momentâneo. Por quê? Porque você não tem a admiração suficiente para ver aquilo que você diz amar e respeitar do jeito que é. Se você ama algo, você diz que ama algo e quer mudar completamente, o que você ama então? O que amor é esse? Porque o amor, quando a gente fala de enamorados, gente,
é o amor. Eu não tô dizendo que quando você ama, não precisa mudar nada, claro que não. Até porque lembra da adaptabilidade? Então, aí vem a chave de Gêmeos. Quando se fala de adaptabilidade no sentido entre duas pessoas, é o quê? Eu respeito você, eu respeito quem você é, eu respeito a tua trajetória, eu respeito os teus desejos, os teus sonhos, aquilo que você quer conquistar, da mesma forma que eu quero que você me respeite. Só que, a partir do momento que você divide o mesmo ambiente ou está numa relação com uma pessoa, há a necessidade, sim, de adaptar-se àquela pessoa. Então, ambos, né, os dois vão ali se adaptar, ver o que é que precisa dar ali uma mudada, porque o signo de Gêmeos é adaptação, é mudança, é um signo que é mutável, ou seja, tem essa capacidade de mudar muito rápido. Então, se eu quero estar com a pessoa e eu vejo que para estar com aquela pessoa, talvez eu precise mudar algo, não mudar a minha essência, ok. Perfeito. Até porque, a partir do momento que você tá com alguém, você vai mudar e vai querer que certas coisas mudem. Só o fato de você estar convivendo com outra pessoa já pede uma mudança, né? Porque não é fácil conviver com outro ser humano, gente. Não é. Cada ser humano é um universo. Então, quando você entende isso e respeita, mas ao mesmo tempo se adapta, isso é os enamorados. Ou seja, ele se afasta. Eu gosto muito dos enamorados porque ele tem uma montanha entre eles. E quando fala, vai voltar, me ama, essas perguntas que vem no tarô, gente, é uma pessoa que está disposta, sim, a abandonar. E por quê? Assim, a não abandonar, mas se aquilo está incomodando, se aquilo não está sendo genuíno, se ela não está se sentindo respeitada, ela respeita o teu espaço, né? A outra pessoa respeita o teu espaço, respeita as tuas vontades, mas ela se vê que ou está sendo presa, ou está sendo desrespeitada, sim, essa pessoa vai se afastar, porque ela não tem correntes, ela não está presa, ela não tem nada prendendo ela. Ela é uma pessoa livre, consciente do que ela quer. Então, por mais que ela lhe ame, ela vai se afastar. Eu acho isso incrível nos enamorados. É algo que eu gosto muito nesse arcano. Eu falo isso porque quando se fala da numerologia, que é o número 6, gente, eu sei bem o que é o número 6, eu tive muita dificuldade de entender o número 6, porque o meu caminho de vida é o número 6. Na verdade é o 33, mas é quase a mesma coisa, é praticamente os mesmos significados, o 33 e o 6, que simboliza amor, família, harmonia e responsabilidade, porque a partir do momento que você se dedica a viver com alguém, a ter ali uma troca, assumir uma relação, você tem responsabilidades e precisa cumprir com tais responsabilidades. Ao mesmo tempo que, lembra que eu falei? Tem a questão do respeitar a sua própria essência, tem o adaptar-se, sim, mas tem o respeitar. E os enamorados, ele fala disso, ele pede isso. É um arcano que grita isso. Inclusive, gente, o arcano dos enamorados, vamos falar de elemento, ele tem muito do elemento ar, tá? Porque é regido por Gêmeos, e ar fala muito do mental, da capacidade criativa. E o número 6, gente, é também um número que fala da capacidade de criar, de criatividade. É o 3 duas vezes, é 3, 3, 6. O que é a imperatriz? Não é a criatividade? Não é aquela que vai lá? Então, aqui é ela... eu não diria num patamar acima, mas sim entendendo, enquanto a imperatriz, que é o número 3, ela tem aquele sentido de proteção, só que ela protege tanto que prende, ela é aquela que ama e que pega o pássaro e bota na gaiola. A imperatriz é dessas. Por quê? Porque ela ainda é o número 3, ela não tem ainda o 6. Né? O 6 não, o 6 é quando que você entende que você não precisa prender na gaiola, basta conquistar. Porque quando você tem gente, o que se vê na internet hoje em dia de pessoas que conseguem conquistar animais, pássaros, sem precisar prender na gaiola, é a troca do amor, é o respeito, é a responsabilidade de eu vou te dar algo, no caso, ou você dá comida, ou dá carinho, dá amor, mas eu vou respeitar a tua liberdade. E aí volta
Ou seja, o pássaro volta, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir respeitado. Então, isso é o número 6, na sua grandiosidade, né? No arcano dos enamorados. Outra coisa muito legal do arcano dos enamorados, que eu sempre também estou trazendo, que é a associação a deidades, né? Então, que Deus, que deidade, que entidade traz aqui, né? No arcano dos enamorados. Eros e Psique e Íris e Osíris. Eros e Psique, vamos falar um pouquinho desse casal, né? Vamos falar um pouquinho de mitologia, que eu gosto. E eu acho que agrega bastante ao conhecimento dos arcanos. Para quem não sabe, Eros é o deus do amor, né? Ele é filho de Afrodite, né? Ele é um deus belíssimo, maravilhoso. Existe uma princesa humana chamada Psique e ela é considerada uma das mais belas. E o que acontece? Ela começa a ganhar tanta visibilidade no mundo humano que as pessoas começam a fazer mais oferendas para ela do que para Afrodite. E, gente, as deusas do Olimpo são recalcadas, viu? Meu Deus do céu, não mexa com as deusas, ainda bem que a gente não vive mais naquela época, né? Já pensou? Então, Afrodite se sente completamente, oxe, o que essa humana pensa que é? O que ela acha que é? Então, ela vai até Eros, o filho, e pede a seguinte coisa pra ele: Eros, meu queridinho, tá vendo aquela humana? Você já ouviu falar dela? Ele, sim, mamãe, acho que já ouviu falar dela. Então, ela não tô gostando dela tá sendo mais louvada do que eu. Manda uma flechinha lá pra ela, pra que ela se apaixone pelo ser mais horrendo que existe no universo. Ok, mamãe, vou lá. Eros vai lá. Ele vê Psique. Eros vai lá, vê a Psique, realmente acha ela muito linda, né? Ele, nossa, que bela. Só que ele se machuca, ele se fere sem querer com a própria flecha. Ai, gente, aí o que acontece? Ele se apaixona perdidamente por ela, né? Então, ele se apaixona por ela, e aí com o tempo eles começam a ter uma relação, só que os dois se apaixonam um pelo outro. Só que ela nunca viu o rosto de Eros. E é a única coisa que ele pede pra ela: não tente ver a minha imagem, não tente me ver. E tá tudo bem. Isso é amor, gente. Você tem noção? A pessoa, tipo, é tão apaixonada por ele que ela respeita o fato de não ver ele. E ele, completamente apaixonado por ela. E eles continuam se encontrando. Só que a Psique, ela é muito curiosa. Gente, humano, né? Ai, lembra... É regido aqui por Gêmeos, o signo de Gêmeos, e o signo de Gêmeos, gente, é um signo extremamente curioso, ele quer saber de tudo. Então vem aí essa característica dela, da Psique, dessa curiosidade. Só que, além da curiosidade, que sim, de fato ela já tinha, mas ela respeitava. Apesar dela ter essa curiosidade muito grande, ela tinha esse respeito por ele. Só que tinha as outras pessoas, né, as irmãs principalmente, que duvidavam dela, que falavam que esse teu namorado deve ser horrível, essa pessoa deve ser ridícula, deve ser... E aí começou ela a ficar tipo, quer saber? Eu vou provar pra elas. E aí ela acaba indo ver o rosto de Eros. Ela, numa noite, né, em um dos encontros dele, ela acabou levando a lamparina. Eu não sei bem como foi, porque, gente, mitologia grega tem muito... As mitologias, em todas, né, não tem como ter uma base certa de, foi isso, foi aquilo. Eu sei que ela conseguiu ver o rosto dele, percebeu. Ele percebe, né, que ela conseguiu ver o rosto dele, ele fica extremamente chateado, porque foi a única coisa que ele pede, e ele se afasta, né, ele vai embora, e deixa ela, e meio que ali acabou, terminou, né, a relação entre eles, por conta dela ter quebrado a confiança entre eles, e por conta disso, ela entra em desespero, ela fica, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Primeiro, que ela viu o quanto ele era lindo. Gente, Eros é filho de Afrodite, ele é maravilhoso, é um dos deuses, eu diria que é um dos deuses mais bonitos do Olimpo, né? Então, imagina, você já gostava da pessoa, você já era apaixonadíssima, você já amava a pessoa sem ver o rosto dela, sem saber que aquela pessoa era linda, belíssima. Imagina depois que você vê que aquela pessoa é belíssima.
e de repente perde, né, essa pessoa simplesmente vai embora. Então ela entra em desespero, inclusive ela vai até a Afrodite, pede ajuda, só que a Afrodite não aceita tão fácil e faz ela passar por várias provações, né, para provar o amor. Inclusive o Arcano dos Enamorados, essa montanha, traz isso, traz as provações, e por isso o anjo, né, ou seja, sempre tem uma terceira pessoa ali, onde tem ajuda ou vai atrapalhar. Então ela vai lá, vamos supor que é a Psique, né? A Psique vai lá, pede pra Afrodite, aí a Afrodite, olha, beleza, mas antes disso você vai ter que passar por umas provações. Gente, as provações são cabulosas. Ó, foram 4 tarefas, né, quase impossíveis. Que foi, ela precisou separar uma montanha de grãos misturados. Gente, é trabalho. Colher lã de carneiros agressivos e buscar água na nascente do rio Estige e, por fim, viajar ao mundo dos mortos para pedir uma caixa com a beleza de Perséfone. Essa caixa é que foi o problema. Por quê? Porque quando ela recebeu essa caixa, antes de entregar, mais uma vez a curiosidade matou o gato. Nesse caso, a curiosidade pegou Psique. E a partir do momento que ela abre essa caixa, ela entrou num sono profundo, ou seja, ela cumpriu todas as tarefas. A mulher é curiosa, gente do céu. Essa curiosidade da Psique é o que acaba com ela. Por conta dessa curiosidade, ela cai nesse sono profundo, e aí quem é que entra em desespero, gente? Eros! Porque Eros nunca deixou de amar a Psique. Ele só estava chateado porque houve uma quebra de confiança entre eles, né? Ele pediu uma coisa para ela não conseguiu, porque a mulher é muito curiosa. Eu acredito que aí ele entendeu, meu Deus, eu acho que eu tenho que aceitar que a pessoa que eu amo não é muito curiosa, não consegue, quer saber de tudo. E aí que ele vai atrás também, ele pede a Zeus, ele não vai nem pra mãe dele, ele sabe que a mãe dele é capaz de querer atrapalhar ainda mais a relação de ambos. E aí Eros vai lá, tipo, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu amo essa mulher, eu sou capaz de dar minha vida por ela, sendo que ela é imortal. E aí Zeus acaba se compadecendo e dá imortalidade para Psique, e aí eles vivem felizes para sempre, né? Eu não diria isso, mas é mais ou menos isso. Quando a gente olha para os símbolos presentes no Arcano dos Enamorados, você vê que tem aqui a árvore com frutos, né, com a maçã, lembra também da Adão e Eva? Pois é, também traz um pouquinho aqui dessa pegada mais católica, cristã, que seria Adão e Eva no paraíso, também tem um pouquinho disso, mas eu gosto mais de ir para outras deidades, vou ser honesta, mas vamos trazer também isso porque é importante saber. Então aqui seria também Adão e Eva. Eva aqui, inclusive, tem a serpente. Gente, a serpente é a serpente do conhecimento, ela tá ali, e a maçã é a maçã do conhecimento. Conhecimento é poder. Lembra que eu falei lá no Papa? Pois é, conhecimento é poder. E aqui seria, né, Eros, ou no caso Adão, e a árvore que tem fogo, a chama da vida. Tem essa força de impulsionar, de agir, de tomar atitude, de ação, de estar sempre em movimento. Então, sim, gente, o Arcano 6 do tarô é um arcano que pede movimento, ação. Não é tão carregado no elemento fogo, eu diria que ele tem um pouco de tudo bem equilibrado, inclusive é um arcano que pede equilíbrio, tá? Quando se fala do Arcano dos Enamorados, é equilíbrio entre o seu sagrado masculino e o seu sagrado feminino, entre o Yin e o Yang. Mais uma vez, já prestou atenção que desde quando a gente começou a jornada do Arcano 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e agora no 6, o quanto que essas 6 cartas falam sobre o equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre o Yin e o Yang, entre o passivo e o ativo. Pois é, gente, pois é. E aqui é essa junção perfeita. Inclusive, agora saindo um pouco dos elementos, dos símbolos presentes
na carta. Vamos falar um pouquinho de leitura? Quando você vai fazer leitura, o que seria os enamorados? O arcano, gente, dos enamorados em leitura nem sempre está associado a um grande amor, a uma pessoa predestinada a você. Não, eu vejo muita leitura que eu faço de tarô, tá mais associado inclusive a grandes parcerias que vão te impulsionar a um crescimento na tua vida financeira, pode ser familiar, pode ser social, mas eu vejo muito, principalmente em negócios, o arcano dos enamorados, ou seja, uma ótima parceria, ou então a pessoa precisa encontrar um grande parceiro, uma grande parceira, ou empresa, ou colega de trabalho, ou um bom líder que vai estar ali, que vai trazer, que vai haver essa sociedade para esse crescimento, porque existem sim pessoas, assim como tem pessoas que nasceram para ser líderes e para estar acima e fazer as coisas sozinha, existem pessoas que precisam ter uma troca, precisam ter ou um parceiro ou uma outra pessoa ali para estar ali auxiliando, para fazerem juntos, que é o meu caso, por exemplo. Meu caminho de vida é o número 6, que é o 33, como eu falei anteriormente. Ou seja, meu destino, o que eu vim para fazer na vida, nessa vida, é exatamente o que eu tô fazendo agora. É essa troca, é passar de graça, sabe? Um conhecimento que eu adquiri, que eu acho válido tá trazendo para as pessoas. Essa troca, eu preciso do outro para poder eu estar transmitindo a mensagem, o conhecimento, o amor, assim como eu preciso ter o retorno. Também tenho essa necessidade, que eu preciso trabalhar para trazer esse equilíbrio. Então o número 6 fala muito disso, o arcano dos enamorados fala muito disso. Aí a pessoa, Laila, como que eu sei qual é o meu caminho de vida? Para que eu estou predestinado? Gente, na numerologia você vai somar a data do teu aniversário, a data do teu nascimento. Por exemplo, você nasceu, vamos supor hoje, eu tô gravando o vídeo 2/7/2026. Então vamos lá, 2/7/2026. A pessoa vai somar 2 mais 7, que dá 9, mais 2 do 2006, mais 2, mais 6. Aí dá o quê? Dá 19, né? 2 mais, que seria 2 mais 7, mais 2, mais 2, mais 6, que dá 19. 19, esse número não tem na numerologia. Os números da numerologia pitagórica em específico é de 1 a 9, e tem os números mestres, que é o 11, o 22 e o 33 e o 4 e o 44. Então, se não deu um número mestre, você vai pegar, por exemplo, tô 19, eu vou somar 1 mais 9. Quanto que dá 1 mais 9? 1 mais 9 é 10. Então, 10, 1 mais 0 é 1. Então, o número é 1. Então, por exemplo, a pessoa que vai nascer hoje, nessa data, vai ter como caminho de vida o número 1, que aí vai lá pro mago. O início, mas se dá 6 ou 33, que no meu caso é 33, que o meu é 12/7/85, gente, eu sou uma senhora já. Inclusive tá chegando meu aniversário. Então, a soma dá 33. Posso ler como 33? Posso ler como 33, mas eu prefiro ler como 6. Eu prefiro ler como 6, como número 6. Então é isso, aí você vai ver, aí você dá uma pesquisada. Eu vou fazer depois um vídeo, gente, depois é sério, eu vou fazer, eu tô só enrolando. Eu vou fazer um vídeo só trazendo isso de numerologia, pra ver o caminho da vida, só pra ver isso. Eu posso ver também o número de expressão. Eu acho que eu vou falar sobre o número de expressão e o número do caminho da vida. Tá, voltando pro arcano dos enamorados. Cheio de numerologia. Voltando pro arcano dos enamorados. Então, esse arcano em leitura pode ser, sim, tá muito voltado a essa parceria. Agora, quando se fala de relacionamento, sim, é uma pessoa... Mais uma vez eu vou dizer, gente, é regido pelo signo de Gêmeos. É uma pessoa que vai ser totalmente dedicada a você, apaixonada, que vai ficar ali demonstrando e mandando flores e fazendo isso e fazendo aquilo. Não, os enamorados não fazem isso. Lembra? É liberdade. Aqui existe amor, mas a partir, lembra de Psique e Eros? Eu te amo, mas se você quebrar a confiança, eu
vou embora, porque eu não vou viver numa relação onde não há confiança. Então, os enamorados traz muito essa característica. É também, encontro de almas? Pode ser, gente, com certeza. Dependendo da leitura, de como que você está lendo, quais arcanos estão vindo representando esse enamorados, pode ser que sim, como pode ser que não, pode ser o completo oposto. Gente, os enamorados pode ser inclusive pessoas que têm ali uma história, mas não estão predestinadas a ficar junto, porque cada uma tem um caminho a seguir. E se não houver uma reciprocidade, se não houver o respeito, pode esquecer, não são pessoas que vão ficar porque vão preferir escolher o próprio caminho, a própria liberdade, o próprio sol. Gente, tem um sol enorme aqui na carta dos enamorados. Sol fala de ego, fala de propósito, fala de você se encontrar, de um propósito maior. Inclusive o arcano dos enamorados em leitura, se você pergunta o meu caminho, tô no meu caminho certo, tô no meu propósito, esse é meu propósito, vem os enamorados, meu amigo, esse é seu propósito predestinado, entregue, da ancestralidade, do universo, pegou e te deu, tá te dando. É tipo isso. Né? Então, sim, é um arcano que fala muito de propósito, de amor genuíno, de você encontrar algo que preencha o vazio, a tua essência. Fala muito de essência, de encontrar aquilo que vai finalmente encontrar a tua essência. Por isso que eu estou falando muito do número do caminho de vida, que é aquilo que você está predestinado a fazer no mundo. Então, esse arcano fala muito disso. Você já encontrou, sabe? Gente, a gente passa a vida toda. E agora, qual o meu propósito de vida? E é muito fácil descobrir, gente. Tem a numerologia, tem a astrologia, tem as cartas de tarô que você vai tirando, né? Aí, por exemplo, você já encontrou, mas às vezes fica na dúvida, o que é normal. Você já encontrou, mas tem dúvida. Por isso que eu falei, você tira, vem os enamorados sem dúvidas. Ao mesmo tempo que, dependendo das outras cartas, e vier no negativo, não. Olha, você ainda não encontrou. Inclusive, os enamorados no negativo, gente, é o ranço. É quando você não consegue mais nem olhar para a cara da pessoa. Você quer distância. Tem uma montanha gigante entre vocês e você quer ir para longe. Eu já atendi leituras onde a pessoa, não sei mais o que eu faço, Laila, ele não me responde mais. Aí eu pergunto o que está acontecendo com a pessoa, eu vou tirando as cartas. Eu já vi os enamorados pra pessoa que, tipo assim, olha, você vê que a pessoa ainda tem sentimentos, mas não, já tá num nível onde ela não quer mais. Ou o contrário, já aconteceu, deu atender. E ver os enamorados, a pessoa ter ranço, não consegue mais nem olhar pra cara da outra, porque os enamorados, ele é essa dualidade. Ou eu te amo, ou eu te odeio. É 8 ou 80. Ou eu sou completamente devoto a você, ou nem isso. Lembrando que a outra deidade que é representado pelos enamorados é Ísis e Osíris. Gente, vocês conhecem a história de Ísis e Osíris? Não é possível. Acredito que sim, tem até um filme, tem filmes, gente, tem filmes. Tem aquele filme lá do... eu não tô lembrando o nome do filme, então não vou falar que eu não tô lembrando. A história de Osíris, eles foram os primeiros deuses a reinar na Terra, né, ter um reinado na Terra, e por conta da inveja de Sete, ele vai lá e mata Osíris. E Ísis, completamente apaixonada e devotada pelo seu esposo, ela vai atrás, ela revira o mundo para tentar recuperar o corpo do amado, que é Osíris. Só que Sete foi tão cruel que ele esquartejou Osíris, espalhou pelos 4 cantos do mundo, e mesmo assim Ísis, a deusa Ísis, vai lá e consegue, e ela, inclusive, foi a primeira a fazer a mumificação, né, na mitologia egípcia. Ela vai lá, mumifica ele, consegue trazer ele de volta à vida por um curto período, só para conceber um filho que é Horus. Aí lembra quem é Horus, gente? O Papa. O arcano do Papa. Ou seja, aqui seria tipo os pais do Papa. Tá acima, né? E aí, o que acontece?
Osíris, ele, depois disso tudo, dá aí esse filho a Ísis, eles continuam se amando, só que ele não pode mais viver como ele ficou incapaz, né, de poder viver entre os vivos. O que ele faz? Osíris acaba se tornando um deus do submundo. Ele vira o soberano juiz. Ele acaba virando juiz lá do submundo, do mundo dos mortos. E é aí que eu acho incrível, porque fala do amor entre Ísis e Osíris, mas à distância. Eles não estão juntos. Eles não, sabe? Ela tá vivendo em outro lugar, no mundo dos vivos, e Osíris agora vive como juiz no submundo. Lembrando que depois Horus cresce e luta contra Sete e restaura a paz e o universo e tudo, né, pra vingar o pai. Gente, eu amo mitologia. Eu amo mitologia grega. Eu desde pequena, desde criança, a primeira vez que eu tive contato com mitologia grega, eu me apaixonei e eu devorava. Eu lembro que na época não tinha acesso à internet, não tinha como tem hoje, não tinha smartphone. Então, eu lembro que minha mãe trabalhava, ela era servidora pública e tinha computador. E era lá que eu pedia para ela sempre estar pesquisando e trazia para mim, ela imprimia e eu ficava estudando, porque eu amava mitologia grega. Inclusive me facilitou muito ter uma noção de mitologia grega quando eu comecei a estudar tarô. Então, é bom ter sim esse conhecimento. É obrigatório? Não, não é, mas ajuda. E já a mitologia egípcia, a minha irmã, ela sempre foi fascinada pela mitologia egípcia. Então a gente sempre teve essa troca. Enquanto a gente ficava conversando, enquanto eu falava sobre mitologia grega, ela me trazia informações sobre a mitologia egípcia. E isso é os enamorados. Olha, viu? Os enamorados nem sempre é só amor entre um homem e uma mulher. Pode ser também essa troca que eu acabei de falar para vocês. No caso, eu e minha irmã. Eu amo mitologia grega e ela mitologia egípcia. Então a gente tinha essa troca de conhecimento. Ela tem mais conhecimento em mitologia egípcia, sem dúvidas. E eu tenho um pouquinho mais de conhecimento em mitologia grega, porque é o que eu sou pirada. E tô sempre indo atrás, principalmente depois que eu me dediquei ao tarô, eu resgatei e voltei a estudar a mitologia grega. Os enamorados no negativo é um arcano, é o arcano do ranço. A pessoa que não suporta, que é distância, minha gente. Tipo assim, eu quero ir pro submundo, igual Osíris, do que ficar perto dessa pessoa. Eu prefiro, tipo isso. Os enamorados no negativo, gente, como personalidade é uma pessoa que carrega essa característica mais de liberdade, é uma pessoa amorosa, carinhosa, mas você sente que é um ser livre, sabe? Aquela pessoa que sempre tá ali, ao mesmo tempo é como se você sentisse que não pudesse acorrentar aquela pessoa. Então, é uma característica, sim, de pessoas, ao mesmo tempo que, como eu falei, é uma pessoa que parece que tá sempre presente. Sempre tá ali quando você precisa. Sabe aquela pessoa, sabe aquele amigo, você passa anos, eu tenho amizades assim. Eu posso passar minha amiga de infância. A gente é amiga desde os 13 anos de idade. É antigo. A gente passa anos sem se ver, sem se falar. Quando a gente se encontra, quando a gente se vê, parece que nunca houve esse afastamento. E eu e ela é que nem água e óleo. Não mistura, porque ela gosta, gente, eu gosto, por exemplo, ela gosta de forró, ela gosta de sertanejo, o estilo dela de viver é totalmente diferente do meu, eu gosto de rock, de metal, mas ela é tão minha amiga, gente, eu tenho um orgulho, eu tenho muito orgulho de ter essa pessoa como amiga, que é a Laís. Um dos meus últimos shows antes de eu vir embora do Brasil, que eu não moro mais no Brasil, antes de eu vir embora pro Brasil, eu tava cantando numa banda de metal, gente, e é cantando mesmo, desse jeito mesmo, tá? E ela foi com o esposo dela, mesmo ela andando, o ambiente dela sendo completamente diferente do meu,
Mas mesmo assim, ela foi lá me prestigiar, tirou foto, filmou. Gente, isso não tem preço. Isso é amor verdadeiro. Isso é amizade. Isso é os enamorados. Na sua forma mais linda e pura. É o amor entre duas pessoas completamente diferentes, mas que tem o respeito. E mesmo assim você vai lá e aplaude e dá essa força. Mas tem essa liberdade, não tem cobrança. Eu não preciso estar cobrando ela a atenção e ela não precisa estar me cobrando a atenção. Então os enamorados na sua forma positiva, gente, é isso. É essa coisa linda, pura. No negativo, é o completo oposto, gente. É o oposto. É a pessoa mesquinha, a pessoa que só pensa em si, que só tá olhando o próprio umbigo, porque lembra, traz muito essa coisa do ego. Eu quero a liberdade, eu quero ser livre, mas a que ponto, a que preço eu vou ter essa liberdade, né? Então, os enamorados no negativo são pessoas difíceis de lidar, são pessoas egoístas, são pessoas, assim, que vivem no próprio mundo, que não se importa com o próximo, porque não tem o equilíbrio, não está positivo, não está equilibrado, né? Ela não conseguiu entender que ela precisa, que para ter respeito, ela precisa respeitar o outro. Não adianta você exigir um respeito, confiança, se você não é capaz de dar confiança, se você não é capaz de dar respeito. Então, os enamorados no negativo é bem complicado, é bem difícil. Bom, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí teus comentários, se inscreve no canal, me ajuda a te ajudar. Vamos lá, isso é número 6, ó, seus enamorados, me ajuda a te ajudar. Você se inscreve, você deixa teu like, você deixa teu comentário e eu venho aqui trazer cada vez mais conteúdo, tá bom? Então é isso, até mais, até o próximo vídeo.